Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Muito obrigado por nos acompanhar. Eu sou Tuca Munhoz, um homem branco, olhos claros, barba grisalha, cabelo raspado. Eu sou cadeirante. Este é o 20º episódio do nosso programa ECOAR Diálogos de Cidadania, um programa do Núcleo de Informações, Políticas Públicas e Inclusão Social, NIPS, uma parceria entre Unifase e Fiocruz. O nosso programa de hoje traz a seguinte pergunta: como colocar em ação o direito à saúde das pessoas com deficiência? Inspirado no quarto e último eixo do Plano Viver Sem Limite 2, da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania do Governo Federal, e que será lançado amanhã, dia 23 de novembro. Nós desejamos muito sucesso a esse plano e certamente contribuiremos para o seu êxito. A sociedade civil tem se mobilizado para colocar em prática o direito à saúde. Um exemplo disso foi a realização da Conferência Livre da Saúde da Pessoa com Deficiência, que aconteceu em abril deste ano, com mais de 1.000 participantes. Nessa Conferência Livre, foram eleitos 10 delegados, que ocorreu logo após, 10 delegados para a Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu logo após, em julho, em Brasília. Uma ferramenta muito importante para essa participação, para o controle social, são os dados e as informações da Pesquisa Nacional de Saúde, que estão presentes no Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência, o SISDEF. Nessa plataforma, você encontrará informações, por exemplo, sobre a oferta de cuidados em reabilitação, sobre equipamentos de auxílio obtidos no SUS e muitas outras informações. Antes de apresentar nossos convidados, quero convidar você que está nos assistindo para enviar suas perguntas, suas dúvidas pelo chat. Será um prazer recebê-las. Agora sim, eu apresento a nossa convidada, Tayane Macharé Marques, idealizadora do Papo Reto Defissa, educadora popular e terapeuta. E o nosso convidado, Arthur Custódio Moreira de Souza, mestre em saúde pública pela Fiocruz e ex-coordenador nacional do MOHAN, atualmente assessor especial do Ministério da Saúde. Eu gostaria de pedir, primeiramente, para a nossa intérprete de Libras, a Regiane, para fazer a sua autodescrição. Regiane, por favor. Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Regiane, esse é o meu sinal dentro da comunidade surda. Eu sou uma mulher de 1,56 m, morena, sou baixinha, tenho cabelo castanho escuro, e a minha dupla, que é a Josiane, e Letícia, somos um trio, elas duas são mulheres brancas, com cabelo cacheado, bem cacheadinho, os olhos cor de mel. E também baixinha, como eu, de 1,56 m. Somos a equipe que vamos prestar acessibilidade hoje aqui ao evento. Muito obrigado. Muito obrigado, Fiquei Rê. com Deus. E agora eu peço, por gentileza, Tayane, para que você faça a sua autodescrição, por favor. Olá, boa tarde. Meu nome é Tayane, eu sou uma mulher da pele preta. Estou usando um óculos de grau de armação preta. Estou com o cabelo preso, estou com uma camiseta azul. Estou no meu quarto, sou cadeirante e ao meu fundo tem alguns livros. Obrigado, Tayane. E agora é com você, Arthur, por favor. Boa tarde, Tuca. Boa tarde, Tayane. Boa tarde, Regiane. Então, eu sou um homem branco, de 1,60 m e poucos, um pouquinho mais alto que a Regiane, né? Mas tenho os olhos castanhos claros, cabelo curto e já ficando branco, né? Os cabelos já estão ficando brancos, iguais às barbas do Tuca Munhoz. Ah, Muito perdão. obrigado. Eu tô com camisa rosa com listras cinzas e o meu fundo de tela está escrito Não Esqueça da Hanseníase. Desculpa, Tucano. Obrigado, querido. Obrigado. Muito bacana aí o seu fundo. Vem bem a calhar. Então, iniciando o nosso programa, eu quero dirigir a vocês dois, a você, Tayane, e a você, Arthur, uma pergunta, que é sobre a
foi apresentada recentemente uma nova política nacional de atenção integral à saúde da pessoa com deficiência. Como é que vocês veem essa, essa proposta, o novo lançamento de uma política de saúde? Nós já temos, aliás, uma política de saúde bastante interessante, certamente essa vai nos trazer, eu espero, mais ganho para as pessoas com deficiência. Mas vocês têm alguma análise, alguma opinião sobre essa política? Arthur, por favor, se você quiser começar. Então, Tuca, na verdade, eu acho que assim, nós, eu agora estou numa situação meio complexa, né? Porque eu também estou no Ministério da Saúde, mas a minha origem e a minha formação desde adolescente é em movimento social, né? E um movimento social que tem uma profunda ligação com o movimento das pessoas com deficiência, né? O Mohan, ele nasce em 1981. Em 83, a gente estava ajudando a fundar a UNEDEF, a Organização Nacional de Deficientes Físicos, e eu entro para o Mohan em 84. Então, e a hanseníase é uma das doenças infecciosas, infecto-contagiosas, que é a que mais causa pessoas com deficiência física, sensorial, visual, né? Então, a gente ia, depois da pandemia, isso se agravou, que as pessoas estão chegando nas unidades de saúde já com sequelas. Quero te dizer, Tuca, que para nós de movimentos, e aí eu vou usar minha fala de movimento, a insatisfação tem que ser uma marca, né? Porque, na verdade, as pessoas têm que estar no centro de qualquer política. Então, os movimentos sociais, as pessoas atingidas pela hanseníase, as pessoas com deficiência, elas têm que estar no centro da política e elas dizerem o que falta. E, muitas vezes, a nossa linha de cuidados, ela tem que ser estabelecida não apenas do que existe, mas também do que não existe, né? Do que tem que ser perseguido. Então, é, há um mérito importante que a gente tem que lembrar, que nos últimos anos, inclusive, sequer tem tido publicações. Então, muitas coisas são antigas, muitas coisas que estavam sendo preparadas são com uma metodologia não participativa dos movimentos sociais. E agora, com um ano de novo governo, a gente traz de volta o Viver Sem Limites, a gente traz de volta a discussão, a gente começa uma discussão profunda e necessária do capacitismo, né? Para você ter uma ideia, Tuca, os termos na hanseníase são inadequados. A gente fala de grau de incapacidade 1 e 2, a gente fala de face leonina, a gente fala de teratogenia. Teratogenia significa criação de monstros, então, na questão ali Sim. do medicamento da talidomida. A gente fala pessoas com deformidade, a gente fala pessoas com. A gente fala, enfim, uma série de termos que já deveriam ter sido abolidos da política de saúde. Então, é necessário, né, que nós, enquanto movimentos sociais, pessoas com deficiência, estejamos no centro da política e um grande mérito ao governo de ter trazido de volta essa questão da centralidade dos movimentos, trazer de volta as discussões, trazer de volta a democracia e a nossa participação na elaboração de políticas públicas. Eu acho que esse é o grande mérito. O restante, aberto esses espaços, a gente vai corrigindo os buracos, né, as faltas que estão na política, que tem, claro que tem, né? Nada é perfeito Essa e sua as nossas colocação, exigências vão Arthur, mudando. essa sua colocação é muito feliz, porque nós estamos aqui com uma ativista do movimento social de pessoas com deficiência, que é a Tayane, né? A Tayane é uma militante, ela é uma pessoa com deficiência que está na luta, né? Então, veja que conjunção boa, né? Que a gente traz aqui no ECOAR. Então, Tayane, como é que você vê essa política de saúde? Qual é a sua, é, enfim, a sua expectativa? E também, se você quiser comentar sobre o que o Arthur falou, por favor, fique à vontade. Então, boa tarde novamente, boa tarde a todos que estão assistindo. É, eu sou, né, eu vivo a experiência da deficiência, eu sou cadeirante, né, e eu sou também uma usuária do SUS, né, da saúde pública há muitos e muitos anos. Acho que se hoje eu estou aqui, graças pelo esforço da minha mãe, toda a luta, e a saúde pública, que embora tenha suas falhas, mas quem vem da base, quem não tem condições, a gente sabe o quão ela é importante, né. Sobre o novo Plano Nacional de Saúde, Tuca, é muito interessante, né, eu estava dando uma estudada, e já havia, né, um plano de saúde, mas esse, ele traz a perspectiva do cuidado, né? Então,
eu sou cadeirante, então eu preciso do cuidado, né? Eu tenho essa interdependência. Então, ele traz o cuidado em todos os aspectos. Traz também a questão da saúde das mulheres, né, dos direitos sexuais, reprodutivos, e traz o tom político, né? Eu sou ativista e, como o colega aí disse, a gente precisa botar essas pessoas no centro, botar a política. Então, esse novo projeto ele traz a diversidade de raça, de gênero, né? E são pontos muito importantes. E o que você falou, o que o colega falou que é interessante também. Só de estar tendo esse debate, para a gente já é um ganho. Já é um ganho muito forte. E um debate, e um projeto elaborado com pessoas com deficiência. Porque quem usa, né, quem usufrui é que sabe. Então, isso é um marco muito grande. É claro que vai haver dificuldades, é claro que vai haver desafio, mas só de já ter esse movimento, eu estou bem esperançosa. Acho que a gente pode ter dias melhores, mais esperançosos, né? Alinhar algumas coisas. Ele falou também sobre capacitismo. O novo plano também ele rompe, né, no papel com um modelo biomédico, né, que é aquele projeto de ou cura, se não vai para escanteio, né? Se você não corresponder ao padrão normativo, você não serve para nada. E esse novo projeto ele vai trazer muita qualidade de vida para as pessoas com deficiência. E principalmente para a classe trabalhadora, para a base, que nos anos 90, Tuca, pessoas com deficiência não chegavam nem aos 15 anos. E não era por não ter uma deficiência, e não era por ter uma deficiência. Hoje eu consigo entender que era por falta de cuidados, por falta de auxílio. Então, eu percebo que dos anos 2000 para cá, o Brasil ele vem caminhando, né, lentamente, mas ele vem caminhando e vem agrupando, né, tudo isso. Então, a importância dos movimentos sociais, embora algumas pessoas não gostem, é importantíssimo, porque a gente precisa trazer essas pessoas para o centro. E que bom que a saúde está na pauta desse novo governo. Que legal, que legal. Muito, muito bacana, Tayane. Muito bom te ouvir. E eu quero lembrar a quem nos acompanha, a Tayane falou da questão de cuidados, né, Tayane? Eu quero lembrar aqui a quem nos acompanha que está aberta a consulta pública sobre a Política Sim, Nacional de Cuidados. autocuidado. Isso. Até o dia 15 de dezembro está aberto, então é muito importante que as pessoas contribuam, né? Que os movimentos sociais, que o movimento de pessoas com deficiência, que as pessoas com deficiência contribuam na construção dessa política de cuidados. É muito importante para a gente. Arthur, a, a Tayane colocou uma questão que eu sei, você também acompanha muito, que fala sobre a importância da participação, e o que você colocou há pouco, né? Gostaria que você aprofundasse, falasse um pouquinho mais disso, da importância do movimento social, e o SUS sempre primou por isso, está nas diretrizes entre as diretrizes do SUS, do SUS, a participação social das pessoas, de todas as pessoas, para o monitoramento, para a qualidade do SUS, é imprescindível a participação. Como é que você tem visto ao longo dos anos essa participação? E agora, você falou de algumas dificuldades que tivemos nos últimos anos, mas agora, nesse momento, você coloca isso, qual é essa visão para esse momento histórico que a gente está vivendo? O Tuca gosta de me botar em umas situações complicadas, viu, Thaís? Mas, assim, porque essa é uma pergunta bem complexa. Na verdade, o SUS, ele tem essa história de participação. Então, lá na década de 80, começam os movimentos, né, o movimento da Zona Leste, com saúde no Tocantins, o Morran, né, vários movimentos sociais na luta pela Constituição. E também os movimentos das pessoas com deficiência, foi geral. O Mohan, ele acaba, viu, Tuca? Porque como a gente tem um artigo que fala da nossa integração com os movimentos de pessoas com deficiência, isso está no artigo do Estatuto do Mohan desde 1981. Então, isso para nós é uma cláusula pétrea, ela não vai sair. Ela vai estar sempre no Estatuto do Mohan, a nossa ligação, o nosso apoio aos movimentos das pessoas com deficiência. Então, o SUS ele teve esta característica. Ele foi um movimento, né? O SUS ele nasce dos movimentos sociais, uma forte, um poder de participação social, e aí a criação
do controle social, dos conselhos. Agora, isso tem que ser renovado, isso tem que ser intensificado pelos nossos movimentos, e a gente tem, né? Eu gosto muito de ver a Tayane, uma pessoa jovem conosco, porque está difícil da gente botar, né, Tuca? Trazer os jovens para a militância, trazer os jovens para a luta, trazer os jovens para discutir política. Porque é isso, não é política partidária apenas, é discutir política de uma maneira geral na sociedade. Nesse momento, Tuca, acho que existe uma grande retomada e uma grande força descentralizada dos movimentos. Não é fácil, porque, na verdade, a gente teve um movimento contra a cultura, contra a ciência, contra as pessoas, que foi colocando, inclusive, contra os movimentos, inclusive utilizando o movimento das pessoas com deficiência e jogando umas contra as outras. Então, a gente tem, né, e ali com interesses econômicos, então a gente tem laboratórios, a gente tem uma série de grandes forças econômicas no mundo, né, e no Brasil, que também utilizaram dos movimentos de pessoas com patologias e com deficiências. Então, a gente precisa ter essa clareza. Então, isso não existe consenso em lugar nenhum, isso é bom, mas nos nossos movimentos, essas coisas às vezes serviram para nos dividir e nos enfraquecer. Então, acho que tem um momento de retomada. O governo Lula criou uma secretaria de participação social, né? Ligada ao ministério, inclusive do Márcio. E esta secretaria, ela tem uma atuação transversal em todos os ministérios. É Então, ela o foi nosso criando. querido Renato Simões, não é? O Renato Exatamente, Simões é o nosso exatamente. Então, coordenador o secretário. Renato Simões, então, ele tem pessoas que estão em todas as secretarias. Aqui no Ministério da Saúde, a Lúcia Souto. E a Lúcia, do Rio de Janeiro, ela está fazendo um trabalho de um mapeamento, junto com o gabinete da ministra Anísia, de um mapeamento de movimentos sociais no Brasil, que todos os movimentos nossos de pessoas com deficiência, depois a gente possa te mandar isso, Tuca, você espalhar para todo mundo, todos nós temos que estar assinando isso. E a ideia não é, porque para o SUS é muito importante que a gente tenha os movimentos de base, que muitas vezes não tem CNPJ, não importa, Não né? importa. Então a gente tem que ter os movimentos, e esses movimentos muitas vezes são movimentos legítimos na comunidade, ali lutando por acessibilidade, lutando por acesso ao posto de saúde, acesso à educação, né? Então a gente tem que mapear esses movimentos no território, integrar eles com os sistemas de saúde, integrar eles na luta pela cidadania, integrar eles ao SUS, participação dos conselhos de saúde. O Conselho Nacional de Saúde, inclusive, está lançando e intensificando a luta pelos conselhos locais de saúde. Então, às vezes, uma pessoa com deficiência que está montando ali uma associação com 2, 3 pessoas, 4, já tem legitimidade para ir lá no seu conselho local de saúde, lutar pelos direitos da pessoa com deficiência dentro do sistema de saúde. Então, eu acho que a gente está num momento muito rico, viu, Tuca? Para finalizar, um momento de retomada da importância dos nossos movimentos. E a gente tem que aproveitar essa janela de oportunidade, fixar nossa luta e cristalizar ela, fortalecer a luta do nosso movimento de pessoas com deficiência, para que amanhã ou depois, num outro vento, numa outra tempestade, a gente não perca direitos e a gente continue só aumentando cada vez mais os nossos direitos, a nossa acessibilidade. Eu acho que esse é o grande pulo do gato, viu, Tuca? É isso aí, Arthur. É, Nessa pergunta que eu ia fazer a vocês, eu fiz de uma maneira diferente, estava colocada a questão dos desafios, né? Quais os desafios? Mas, pelo que eu estou sentindo e ouvindo de vocês, o grande desafio é a participação social, me parece, né? O grande desafio para que a nossa política de saúde, de modo geral, do SUS, e a política de saúde da pessoa com deficiência seja efetiva, tenha qualidade e saia se transforma em ação, se transforma em direito efetivo, é a participação social. Como é que você vê isso, Tayane? Como é que você vê essa questão da participação social? E complementando, talvez, uma questão que o Arthur colocou, dessa nós temos lideranças do movimento de pessoas com deficiência já beirando a terceira idade, né, Arthur? Então, nós temos que pessoas como você, Tayane, nos trazem muita alegria,
E ouvir você agora foi muito bom mesmo. E como Então, é que acho você que vê essa questão? então, os desafios, né? Eu acho que é isso mesmo que o Arthur falou. É a gente fortalecer, né, os movimentos sociais, quem está vindo agora, quem está chegando agora, mas também, Tuca, eu penso muito na formação dos profissionais, né? Então, é capacitismo, né? É muito complicado. Então, até para o profissional estar preparado para também lutar, para poder auxiliar o seu paciente. Então, eu penso que a qualificação profissional vai ser um desafio dentro das universidades, né? Porque a gente se depara, eu sei de vários casos de profissionais de saúde que, infelizmente, não tem esse conhecimento. Então, quando a gente olha o plano de nacional, esse vai ser um grande desafio, que também pega um pouco a educação, né? E sobre a questão de ter mais pessoas no movimento, é o que eu venho me perguntando. Eu, com 35 anos, estou preocupada. Né? Não é à toa que eu montei uma roda de conversa, que o nome é Papo Reto Defisa, e eu interajo com crianças, pré-adolescentes, porque um dia eu vou ter que parar, vou ter que descansar. E aí, como é que vai ser? Vai demorar muito ainda, hein, Thaís? Vai demorar. Às vezes eu quero férias, mas eu fico pensando, vai vir outra tempestade, outra confusão, e vamos perder tudo novamente? O movimento da pessoa com deficiência precisa se estruturar. E a gente vem falando isso de longas datas. Acho que vocês sabem disso melhor do que eu, que vocês estão na luta. Qualquer troca que tem de governo, é muito fácil atacar a gente. É muito fácil atacar os nossos direitos, que a gente luta com tanta dificuldade, sabe? Para a gente conquistar uma coisinha, muita luta, e para tirar uma canetada. Então, aí entra a importância dos movimentos sociais, né? Eu costumo dizer que a minha luta, eu sempre lutei, mas sempre foi uma luta individual, né? E como no ano de 2020, com a pandemia, né? Que eu tive a oportunidade de participar dos coletivos, dos movimentos, oficialmente, o Ellen Kelly, o MDI, que eu fiz parte, eu já não faço mais, mas sou muito grata. Eu entendi de fato a importância disso, da gente estar organizado. E daí surgiu um incômodo que eu pensei, eu preciso trazer isso para o meu território, porque eu sei que também tem uma galera que está organizada virtualmente e tal, mas e aqui? Né? E aqui, como é que a gente vai fazer para reivindicar na clínica da família? Então, eu sempre trago essas conversas nos encontros, que é um encontro de divertimento, a gente come, brinca, é poesia, mas também tem essa pegada política, tem essa pegada de movimento, porque às vezes, por mais que eu diga, eu não quero, vou dar um tempo, isso faz parte de mim, sabe? Isso está intrínseco em mim. Então, pegando na pauta o que o Arthur falou, comentando exatamente isso. Esse é o maior desafio, né? Como a gente vai estruturar essa galera para outros momentos e para trazer novas lutas, para que a gente não perca nada no piscar de olhos. Então, para mim, o maior desafio está na parte social, dos movimentos sociais, a gente precisa chamar. E nessa questão dos profissionais de saúde. Também vai ser um grande desafio qualificar e formar essas pessoas. Tayane, eu quero. Arthur, me dá licença de eu dar uma continuada aqui com a Tayane, por favor. Primeiramente, eu quero convidar todos que nos acompanham a seguir o Papo Reto Defissa, que está no Instagram, né? É isso, Tayane? Então, o Papo Reto de Pisa, ele tem um Instagram muito do parado, que só tá lá e eu deixei. Porque eu falo, quem faz trabalho de base é muito corrido. Eu ainda não tenho ele ainda não tem essa pegada social. Como ele é um projeto, uma roda de conversa de território, a gente fica muito que a gente não, eu não tenho tempo, vou ser sincera, eu não tenho tempo, porque eu sou estudante de psicologia, trabalho como terapeuta e ainda sou ativista nas horas vagas. Mas eu dou conta do trabalho aqui. Mas ano que vem eu vou dar uma linguagem mais social das redes sociais para ele. Mas tem o Instagram, é @papo reto defisa. Depois, se vocês quiserem, eu faço para vocês. Só seguir lá. E ano que vem prometo que vai ter novidades. Vamos cobrar, hein? Papo Reto Defissa. Papo Procurem reto lá. defisa. Mas eu Papo reto. queria te perguntar, Tayane, sobre a questão do capacitismo.
né? Quando Uhum. você falou aí, por exemplo, que numa canetada uma política pode acabar e tal, como é que você percebe o capacitismo? Além desse preconceito, dessas dificuldades em se conseguir políticas públicas, como é que você percebe o capacitismo? Como é que você vê outras pessoas com deficiência na luta contra o capacitismo ou não, ou se conformando com o capacitismo? Como é que você tem visto a questão especificamente do capacitismo? Então, o capacitismo, eu sinto ele diariamente, né? E quando você entende o que ele é, né? Porque eu sentia, mas eu não sabia o nome, até uns 4, 5 anos atrás, né? O termo. Sendo que isso me feria muito. Já que a gente está falando aqui sobre saúde, eu vou contar uma história para vocês, né? É, da importância desse novo plano nacional de saúde para a gente, né? Inclusive também para as mulheres com deficiência, homens. Uma mulher, quando ela vai procurar, né, um ginecologista, ela passa por inúmeras barreiras. Então, já tem as barreiras no dia a dia, inúmeras barreiras. Ano passado eu fui numa consulta de rotina, estive lá, conversei e fui fazer um preventivo, né? E na hora a marca, ela não é acessível para a mulher realizar esse exame. Eu peguei um médico até, um ginecologista muito, muito, muito educado. E aí, Tuca, do nada, nós começamos a conversar, a debater sobre capacitismo. Porque ele falou, nossa, eu estou pensando nisso agora, como é que vai ser para você fazer a passagem e tal. E eu falei assim, não, eu ainda consigo. Mas eu falei, tem outros corpos, tem outras deficiências, e aí, como é que faz? Então, eu desde a minha adolescência, eu conseguia ir ao ginecologista, mas eu tenho amigas que não conseguem por causa disso. Então, além de elas se depararem com essas barreiras arquitetônicas, às vezes até o próprio profissional, né? O ginecologista que não se dirige à pessoa com deficiência, ao acompanhante, para realizar o exame de mama é muito complicado. Então, difícil. E tem pessoas que passam por isso e nem sabem também. Que aí o que acontece? Elas não procuram a saúde pública. Elas não procuram ajuda. E na maioria das vezes são mulheres. Então, a gente percebe o capacitismo nas pequenas coisas. O preventivo, que para algumas pessoas pode ser algo básico, para a gente é algo muito complicado. Essa questão que você coloca, Tayane, é uma questão gravíssima, que mostra como o capacitismo influencia muito diretamente na questão da saúde das pessoas com deficiência. Você trouxe um exemplo, mas certamente a gente poderia citar outros. Então, é muito importante que o acesso à saúde das pessoas com deficiência tenha sempre essa essa discussão do combate ao capacitismo, de como que os profissionais de saúde podem também, enfim, serem aliados nossos nessa luta, né? Nessa, aí nesse dia eu conversei, né? E eu sou uma pessoa que é comunicativa, aí comecei a falar com ele, até falei, olha, tem alguns estudos, ele é muito interessante. Ele falou, olha, eu gostei, ele se abriu. Eu falei, porque eu não vi outras pessoas, eu espero, né? E aí tem que estar preparado para fazer isso. Então, a gente volta um pouco na questão também dos profissionais, da estrutura dos serviços públicos, né? Que às vezes nem sempre estão. E tem outros relatos, eu trouxe esse relato. Tem relato de pessoas também que pensam que só porque a pessoa tem uma deficiência, ela não tem que tratar outras coisas, então não cuida da alimentação. Tem um relato de um menino que ele tem uma deficiência intelectual e perdeu a visão por causa de diabetes. Aí um dia eu conversei que eu sou aquela que eu sempre estou criticando, um dia eu bati aqui no bom sentido. Bati na clínica da família e cheguei no médico receptor e falei, e aí, como é que as pessoas com deficiência aqui? Coisa de ativista, né? Querendo fazer revolução onde chega. Aí bati um pouco com ele e ele falou, Tayane, infelizmente, o próprio acompanhante também, quando chega aqui, pensa que não, só quer falar da deficiência, mas não quer ver um todo. Então, isso tudo, Tuca, é o resultado de uma estrutura capacitista. Porque desumanizam tanta gente, que só conseguem ver a deficiência. E nada mais, nada além disso. Pois Então, é é. um longo processo.
não se vêem as pessoas, se vêem a deficiência Com ainda, né? deficiência, ainda. Ainda. E por falar em capacitismo, por falar em preconceito, Arthur, a gente sabe que as pessoas com hanseníase, historicamente, foram e ainda são vítimas de forte preconceito, forte preconceito. Eu me permita fazer um paralelo, eu não sei se é certo, Arthur, mas esses dias eu vi uma notícia do prefeito do Rio de Janeiro, isso já aconteceu aqui em São Paulo também, falando sobre a internação compulsória de usuários de drogas no Rio de Janeiro, esse tipo de coisa. Isso me lembra muito a internação compulsória das pessoas com hanseníase, né? Então, como é que você vê essa questão? Eu fiz um paralelo correto enfim, viajei na maionese? Não, acho que você não viajou na maionese. Aliás, assim, você não viaja. E quando a gente viaja para o bem, até para pensar coisas novas e trazer coisas novas, né, Tuca? Essa semana, logo no começo da semana, eu disse assim: quero trazer 10 ônibus para Brasília para fazer uma cerimônia aqui com o presidente Lula na sexta-feira, que eu já vou te explicar. O pessoal disse: você está viajando. E agora eu estou com ônibus sobrando, não sei mais o que fazer, já estou com 12 e eu não tenho gente para botar no 13º. Então, assim, tem uma coisa que é fundamental a gente pensar, primeiro, que a sociedade ela nos divide. Ela nos divide pelas nossas diferenças. Ela, ela é incapaz de perceber pessoas que com alguma diferença. E, de repente, isso, seja questão de religião, questão física, né, questão do que for. Isso se agrava com uma questão de uma doença contagiosa e que no passado, né, muito ligada à mudança de fisionomia e de gerar, vamos dizer assim, pessoas com deficiência. Então, com muitas lendas, muitas piadas, né? Então, a hanseníase é uma doença histórica. O Brasil é o primeiro lugar do mundo em incidência, segundo em número absoluto de casos. A gente só perde o número absoluto de casos para a Índia. E aumentou o número de pessoas chegando com deficiência depois da Covid, porque o diagnóstico deixou de existir, ficou mais tardio. Então, a gente tem sérios problemas disso. E temos um ex-presidente, inclusive, que comparou a questão da hanseníase, e aí ele usava o termo lepra, e comparava com a Covid para estimular a não ciência ou a medicação equivocada. Então a gente processou e ganhou. Então Mohan processou e ganhou. Então acho que isso também é Não o que a sabia gente disso chama não, de Arthur. Que legal, parabéns, isso é o parabéns. que a gente chama de litigância estratégica, com multa diária se ele utilizasse novamente o termo lepra, né? Porque o termo lepra é proibido como sinônimo de hanseníase no Brasil. Então, Tuca, eu acho que essa semana ela é histórica para todos nós. Ela é histórica pela retomada da democracia e da centralidade dos movimentos das pessoas com deficiência no lançamento amanhã, e eu vou estar lá, no lançamento amanhã do Viver Sem Limites hoje. E na sexta-feira, Tuca, e eu acho essa coisa, eu até me arrepio de verdade, assim, não dá para vocês verem que estão aí, mas assim, e depois de amanhã a gente tem o Lula vai assinar a reparação dos filhos que foram tirados dos pais pela política higienista do Estado brasileiro. Porque o nome dessa política, que tira pessoas da sociedade, como fez com a saúde mental, como queriam, inclusive, agora em São Paulo, fazer com crack. Eles querem pegar as Exato. pessoas do crack e levarem para as Internação colônias de qual? compulsória. Mas para Internação. onde? Para as antigas colônias de hanseníase. Eles querem Exato. aproveitar Para o espaço. os antigos manicômios também, É, né? então a gente tem essa política higienista de limpeza do Estado. Ela está ali, ligada ao fascismo, ela está na memória da gente. Então, tudo que a população não sabe lidar, denuncia, prende, arrasta, separa, isola e tira filhos, né? E a gente tem e com uma desculpa da proteção. Então a gente tem a história da Hanseníase era assim, né, Tayane? Você é mais nova, você é mais nova do grupo. Eu e o Tuca somos mais rodados, assim, um pouco, mas assim, a gente, a Hanseníase, ela tinha a polícia sanitária, que capturava as pessoas e levava para dentro da colônia.
A Polícia igreja, Sanitária. a Repete isso. igreja católica é Polícia polícia Sanitária. sanitária. Aí a polícia sanitária capturava a pessoa que era denunciada, igual querem fazer com crack. Ó, tem um cracudo aqui na minha rua. Porque era isso, era um leproso, era o ranceniano. A gente não fala gripético, né? Porque tá com gripe, resfriando, não fala. A gente não fala um covídico, ô, cara, um covídico. A gente não, porque tá com covid, não fala nada disso. Então, onde se tem preconceito, se cria rótulos, se cria categoria social, se cria o deficiente, né? O ranceniano. E aí a gente vai criando os títulos, né? Se E criam quando o preconceito. É, hierarquias de poder, né? Exato. exato. E a gente cria, inclusive, o ex. E não volta a ser normal, né? Então, assim, o ex-ranceniano, a ex-prostituta, né? Da trabalhadora do sexo, e vai por aí em diante. E quando o preconceito é muito grande, ele passa, inclusive, para quem está em volta. Então, gente, é, os filhos que foram tirados dos pais, porque a Igreja Católica anulava o casamento da pessoa, ela podia casar novamente na colônia. Mas se tivesse filhos, os filhos eram imediatamente tirados delas. E a gente descobriu crianças que foram dadas para adoção, dadas ou vendidas, isso a gente não sabe, para adoção na Holanda, na Itália, e dito para os pais que essas crianças morreram. Então, a situação é muito grave e esta semana a gente vai ter a assinatura na sexta-feira, 24 horas depois do Viver Sem Limites, a assinatura da indenização dos filhos separados para os pais, né? A gente está fazendo essa grande mobilização e a gente convida todos vocês para estarem conosco, porque isso é uma vitória nossa, é uma vitória dos movimentos sociais. Viver Sem Limites 2 é uma vitória dos movimentos sociais. E a gente tem que se apoderar dele, a gente tem que aprimorá-lo, a gente tem que aprofundá-lo, ele tem que ser como uma Bíblia na nossa mesinha para que a gente aprenda os nossos direitos e que a gente diga, ih, tá faltando uma frase que eu tenho que botar lá. Tá, e no Nós outro dia, temos, nós temos que é, fazê-lo acontecer de baixo para cima, não é? De exatamente, baixo para lá no cima. território. Ele tem que Exatamente. acontecer lá na esquina da nossa casa. Tayane, Exatamente. quando eu ouço a tua fala, ela, na verdade, ela tem um outro componente. A gente tem uma coisa, o movimento feminista fala de interseccionalidade, né? Que serve bem no teu caso. Nós, do movimento social, também falamos do estigma em camadas. Então, uma mulher negra com deficiência, deficiência por hanseníase, pobre, morando numa comunidade vulnerável, ela tem muito mais preconceito do que um homem branco que teve hanseníase sem sequelas da doença, que mora num bairro bacana. Então, isso é interseccionalidade. E existe uma coisa chamada violência institucional que a gente tem que combater, a gente tem que enfrentar. E isso tem que ser uma pauta dos movimentos sociais, né? Não adianta a gente ir lá para a unidade de saúde e ter um cartazinho lá. Ofendeu o funcionário, é crime de não sei o quê, mas não tem um cartazinho do outro lado dizendo assim, direitos do usuário. Então, e quem está por trás disso tudo, muitas vezes é o poder político que está acima, não é nem o profissional de saúde, nem a gente, nós somos colocados uns contra os outros para rivalizar. E a violência institucional com relação à mulher e a mulher com deficiência é ainda maior. Então, as mulheres com Arthur, deficiência têm que se organizar e enfrentar. Desculpa, você estou tem falando toda para a razão. caramba, né, Tuca? E você sabe que hoje as mulheres com deficiência estão à frente dos homens com deficiência nas suas organizações. Isso é muito bom. A Tayane mesmo é um exemplo disso. E É, e eu, a gente tem que estar do lado delas, né, Tuca? A claro, gente tem claro, que temos que pegar o segui-la, discurso feminista, tem que ser nosso também, e a gente está do sem lado das dúvida. companheiras para ajudá-las. É E aí nem à nós. frente nem atrás, mas todo mundo junto, a gente É unir nóis. esforço. Escuta, gente, nosso programa sempre passa muito rapidinho, a gente tem menos de 10 minutos agora, e eu quero aproveitar passar aqui para uma pergunta de uma pessoa que está nos acompanhando aqui e que vem muito, muito a calhar aqui, inclusive com o que a Tayane falou, que a Jéssica pergunta aqui para a gente. Como os pesquisadores, cientistas de dados e outros profissionais podem contribuir para a garantia dos direitos e construção e monitoramento de políticas de saúde para as pessoas com deficiência? E por falar nisso, aproveitando essa pergunta da nossa querida Jéssica, vocês certamente viram a última pesquisa do PNAD,
que foi feita por cientistas de dados, foi realizada por pesquisadores, que mostra que justamente, Arthur, Tayane, a mulher negra com deficiência está na base da nossa pirâmide social. É a mais pobre, a mais excluída. Então, né, veja a importância disso. Como é que você vê essa questão? Como é que esses profissionais podem contribuir, Tayane? Por favor. Olá, Jéssica, obrigada pela pergunta. Então, Duda, eu penso que esses profissionais, né, eu sou uma defensora dos pesquisadores, eu acho que é muito importante. Muitas coisas nós conseguimos através disso, né? Se existem as cotas, é graças a uma galera que batalhou lá atrás e pesquisou, enfim. Como pode fazer? Tem uma coisa nos pesquisadores, né, que eu vejo que está mudando, né? Chamar, né, entrar, chamar, pesquisar como, né? Eu lembro que eu participava de um grupo que falava muito sobre isso. Então, não manter aquela distância, não manter aquele olhar tão acadêmico, tão frio, né? Porque essas pesquisas são muito importantes. São muito importantes. São muito, muito importantes. Então, a gente vê essa última pesquisa aí, eu estava dando uma olhada também em tudo. Envia, falei, opa. Então, é através dessas pesquisas que a gente vai poder reivindicar e falar, olha, é isso, não é coisa da nossa imaginação, né? Nós temos provas, é comprovado. Então, o pesquisador é a parte fundamental disso, sendo que alguns precisam ter um olhar mais humanizado, na minha opinião, na hora de executar suas pesquisas e procurar esses dados. Você falou uma coisa muito legal agora, Tayane. Você falou pesquisar com. Isso é Sim, bem legal, né? É bem legal. E, enfim, é o que nós, do SISDEF, o Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência, temos tentado fazer. Mas acho que isso. agora, com a sua fala, a gente vai aprofundar isso, viu? Vamos aprofundar isso. Procurem, vocês que nos ouvem, vocês que nos acompanham, procurem conhecer o SISDEF, o Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência. Enfim, nosso programa já está caminhando para o final. Eu queria te pedir, Arthur, por favor, aí as suas palavras finais, nos falar mais um pouco aí, a sua fala é muito, nos entusiasma muito, eu fico muito animado em ouvir você, um pouco da história do Mohan, enfim. Aliás, eu queria te falar, Arthur, que quando eu, lá nos primórdios, quando eu comecei a criação, junto com outras pessoas, na cidade de Santo André, Grande São Paulo, começamos a nos organizar lá, apareceu assim numa reunião um senhor que era do Mohan, eu não lembro o nome dele, infelizmente. Era um senhor já idoso à época, de cabelo bem branquinho, e ele contribuiu bastante com a gente, naquele tempo já. Então, a minha história no movimento de pessoas com deficiência tem um pouco do Mohan também, eu fico muito orgulhoso por isso. Por favor, Arthur. O Mohani nasce lá em Bauru, mas a sua primeira base forte, com apoio do então sindicalista Lula, foi lá em São Bernardo do Campo, né? Então, ali Pois é. no redor. E aí tinha o Bacurau, tinha. Eu esqueci o nome dele, eu acho que eu sei quem que você está falando, mas a gente tem pessoas muito poderosas rodando em São Bernardo do Campo e rodando ali Ainda, no ainda ABC. temos lá No os ABCD, síndios. era ABC, depois virou ABCD, mas muito Exato. poderosa. E está lá o Reinaldo ainda, fazendo um bom de papel, tem o, o Mazinho, tem uma pessoal bacana lá. E a nossa sede histórica está lá, que é em São Bernardo do Campo. Mas, Tuca, eu queria fazer um breve comentário ainda sobre essa questão. Eu acho que a gente precisa, e isso a gente tem lutado no Mohan, sair do ciclo de empobrecimento e miséria, muitas vezes aprisionados pelo estigma, e que muitas vezes dizem para a gente que é autoestigma, que é autopreconceito, mas na verdade é preconceito introjetado, né? Então, eu que sou pessoa com deficiência, eu não tenho que ter preconceito de mim mesmo. Se eu tenho, é porque isso foi um estigma introjetado. Eu não tenho que ser culpado por isso, né? Então, tem uma série de questões que a gente precisa aprofundar. E muitas vezes, e no Mohan, a gente viu isso. A gente sempre estimulou pesquisa científica, que era um caminho importante. A gente sempre apoiou todo pesquisador que entrasse no movimento. Mas era importante também que a gente desenvolvesse as nossas pesquisas, que a gente colocasse as pessoas no ciclo educacional, fortalecesse as pessoas no nosso movimento, que fossem fazer ali mestrado, doutorado, e que colocassem nas suas agendas
a questão do movimento social. E recentemente eu fiz isso, né, Tuca? Então, nós que estamos aqui, aí eu era o mais novinho da sala, você imagina, fui fazer mestrado agora, alguns poucos anos atrás. Então, assim, é importante isso. Muda a visão, muda o caminho, nos fortalece. Porque mesmo aquele pesquisador mais próximo da gente, às vezes acaba tendo um olhar que não é o nosso do dia a dia. Então, a gente precisa se empoderar e ocupar esses espaços de educação, de produção científica. E por último, assim, já me despedindo de vocês, dizer que passou muito rápido, né? Então me Passa mesmo. coloco à disposição aqui para esses encontros quando vocês quiserem, viu, Tuca? Mas assim, o chamado é esse. Como é que a gente vai se fortalecer? Vamos nos comunicar, vamos utilizar essas ferramentas de comunicação. Hoje mesmo, viu, Tatiana, já podemos fazer uma foto, botar lá no seu. Eu vou fazer uma e vou compartilhar com você. Eu vou botar ali no Instagram em colaboração, que aí não tem nem muito trabalho, a gente já bota lá junto, né? Então, dizer que a gente precisa usar esses espaços que muitas vezes é tão bem utilizado para fake news, tão utilizado para o mal, a gente precisa ocupar eles para o bem, ocupar eles para o empoderamento. Eu não gosto muito dessa palavra, mas vamos dizer, ocupar eles para nos colocar no centro das discussões e nos mostrar e mostrar a todo mundo, não é numa visão capacitística que nós somos capazes, isso a gente tem certeza, né? Não é esta a questão, mas mostrar para a sociedade que a gente tem uma produção que pode fazer uma sociedade melhor e mais justa, né? E buscar a justiça social. A Ocupar gente tem que espaço, né? inverter, Temos que temos que ocupar inverter espaço. esta pirâmide, vamos Exato. inverter essa pirâmide, né? Então, acho que esta é a luta. E uma última coisa, viu, Tuca, que eu tenho. Foi feito aqui no Ministério um trabalho das doenças determinadas socialmente. E aí chamou os movimentos sociais que são dessas doenças. Mas, na verdade, se eu estou falando de determinantes sociais, são mais movimentos sociais. Então, a nossa capilaridade enquanto movimentos, se eu vou discutir se eu vou discutir moradia da pessoa com deficiência, eu tenho que envolver os movimentos de moradia, botar eles do nosso lado. Se eu vou Sem discutir saúde, botar os movimentos de saúde do nosso lado. Se eu for discutir educação, vamos puxar os movimentos porque a gente não vai saber tudo, mas a gente precisa botar todo mundo junto para discutir conosco e nos empoderar. A gente não pode se encastelar e achar que a gente vai ter o domínio de tudo. A gente tem que trazer os outros movimentos sociais para aumentar a nossa capilaridade, a nossa influência e nos ajudar enfim, a mudar essa sociedade. Estou falando para caramba, Tuca, tá Obrigado, contigo. Arthur. Obrigado. E olha, eu sei que um dos desafios que você tem, eu já passei por ele, é estar no movimento social e, de repente, estar do outro lado, né? Estar no governo, né? Não é No fácil. outro dia, a gente fez um trabalho brilhante agora com o pessoal do movimento de albinismo. Aí estava custando a sair as passagens para uma reunião, e o pessoal começou a brigar comigo, bater em mim. E eu agradeci. Disse, caramba, é isso mesmo, vocês têm que fazer isso, esse é o nosso trabalho, tem que pressionar, independente de ser amigo. Muito Uma bem. coisa a gente tem que pressionar, porque senão, como é amizade, a coisa vai, não, vamos deixando e a gente vai perdendo a oportunidade. Vamos aproveitar a janela de oportunidade do Viver Sem Limites 2. Arthur, muito obrigado. Um grande prazer te ouvir. Um grande prazer te ouvir. Tenho certeza que todos que nos acompanham também gostaram muito de te ouvir. Saímos maiores depois de te ouvir. Muito obrigado. E, Tayane, por favor, agora as suas palavras finais. Enfim, deixa aqui para a gente também o seu recado, por favor. Bom, quero agradecer, né? Quero só dizer que é muito bom estar aqui. Eu vim de uma geração que um encontro como esse, um debate sobre isso seria impossível. Então, seguimos na luta. Tem muita coisa para melhorar, tá? Falta cadeira de rodas para pessoas que não têm condições, falta inúmeras coisas, mas a gente está no caminho, né? A gente agora está com um governo que a gente pode dialogar e a gente deve ficar em cima e cobrar, né? Então, é bem isso que o Arthur falou. Tá fazendo certo? Beleza, não tá? Vamos para cima. Eu quero deixar um recado aqui.
para o pessoal que me atende da minha clínica da família, porque tem uma galera que mete, né, como a gente diz aqui, mete o pau no SUS, mas eu falo, gente, não é uma maravilha, é difícil, mas nós temos uma saúde pública de qualidade, sim. E se eu estou aqui, é graças a isso, né? Então, eu sei a importância, tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa para evoluir, mas nós estamos no caminho, que a gente não pode fazer desistir, né? Então, aí eu falo, tem direito de ficar cansada, mas não desistir. Então, eu agradeço e essa live tem que ser compartilhada. Concordo, Arthur. Ao invés de a gente espalhar fake news, notícias falsas, essas notícias precisam chegar nas pessoas. Eu sou uma aqui que onde eu moro, eu sempre comento, olha, faz assim, chega na clínica, fala assado, chama o seu agente de saúde, inclusive quero mandar um beijo para os meus agentes de saúde, Vanessa, da Rua do Bispo, muito, muito, muito obrigada. Tem uma galera que trabalha e luta comigo aqui nas minhas causas. E é isso, Tuca, quero te agradecer pelo convite, queria dizer que poderia ficar aqui a tarde toda com vocês, o debate foi muito bom. Espero outras conversas, outros debates. E vamos espalhar coisas boas, né? Porque o mundo está difícil, mas a gente segue na luta. Tá bom? Um Muito abraço. obrigado, Tayane, muito obrigado. E olha, eu quero que, em nome da equipe do SISDEF e do ECOAR, também mandar um beijo aí para os agentes de saúde. E outro para você, Tayane, outro para você, Arthur. Olha, eu quero dizer que hoje foi um programa muito especial. Vocês fizeram uma dupla muito bacana, um bate-papo assim muito bacana entre vocês dois. Eu fiquei muito feliz com este Ecoar, o nosso 20º episódio do Ecoar Diálogos de Cidadania. Agradeço muito a vocês. Espero que estejamos juntos novamente. Certamente estaremos. E quero agradecer a toda a equipe do Ecoar, o pessoal que está aí nos bastidores, aos nossos intérpretes de Libras, a todos que nos assistiram. Divulguem o ECOAR Diálogos de Cidadania. Ecoem o ECOAR Diálogos de Cidadania. Um forte abraço e até o próximo, em 2024. Tudo de bom e sucesso ao Viver Sem Limite. Grande abraço, Tuca. Obrigado, Tchau, pessoal tchau. das Libras, Regiane, Tayane. Um grande abraço, meu amigo.